Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Masterclass do Centro Paula Souza. A cada vídeo, traremos para nossos professores e alunos alguém com conhecimento notório sobre a área em que atua. Esses vídeos têm a intenção de compartilhar a visão de quem tem ampla experiência, procurando abordar o ponto de vista do profissional, sua atuação no mercado de trabalho e sua visão de futuro. Todas as nossas masterclasses serão disponibilizadas aqui nesse canal. Para o projeto piloto da Masterclass CPS, trouxemos o professor Sandro Valérios, que nos trará dicas sobre gravações de videoaulas. Sandro é professor há 25 anos, graduado e licenciado em Tecnologia de Processamento de Dados pelo Centro Paula Souza, pós-graduado em Novas Tecnologias pelo IBRA e atualmente mestrando em Educação pelo Mackenzie. É professor e coordenador de projetos para EAD no Centro Paula Souza e tutor na Universidade Presbiteriana Mackenzie nas faculdades de EAD de Ciência e Informação e Ciências Sociais e Aplicadas. Seja muito bem-vindo, professor Sandro. Oi, Lohan, muito bom estar aqui, viu? Eu quero compartilhar então com o pessoal um conhecimento que adquiri ao longo dos anos. Sou da área de tecnologia e por isso sempre tive um apreço. Desde em 95 eu já dava aulas sobre PowerPoint naquela época, ainda nas versões antigas do sistema operacional Windows, na verdade do MS-DOS naquela época, né? Então sempre vim caminhando, né? Hoje em dia se tornou, quando eu falo hoje, eu falo agora, nesse tempo que a gente está vivendo, se tornou um pouco notório esse tipo de conhecimento e eu tenho podido ajudar muita gente, bastante professor, e por isso que é bom estar aqui, porque dentro do Centro Paula Souza esse tipo de informação propaga com uma força muito maior. E para ajudar então os professores, eu quero mostrar com essa instrução que usando o computador que ele tem em casa, utilizando aí o Office 365 que ele já tem, é possível gravar boas videoaulas, é possível fazer boas videoaulas, um conteúdo de qualidade para ele poder colaborar com os alunos. E a gente vai começar falando então primeiro do ambiente. O ambiente onde você grava a sua videoaula é muito importante. E precisa ser separado com cuidado. Pensado como? A sala, o quarto, o lugar onde você vai gravar, por exemplo, é bom que não seja um cômodo muito vazio, para que não tenha muito eco. Então, escolha um cômodo da sua casa que possui móveis, em geral, uma estante, sofás. Esse tipo de ambiente faz com que o som propague muito menos e, por isso, dá muito menos eco, menos som de salão, né? Principalmente se ele for utilizar o microfone do próprio computador, do próprio notebook. Um outro cuidado que ele tem que ter é com a iluminação. Escolher um lugar onde tem uma luz natural é sempre bom. Uma luz que venha de frente para com ele quando ele estiver gravando. Então, a luz ela precisa cobrir o rosto da pessoa, a pessoa precisa ter essa luz atingindo ela de frente, que é o ideal. Mas se não tiver uma luminária, dependendo onde a gente mora, às vezes tem até uma janela, mas a luz que chega não é tão forte, é prédio, é paredes encostadas, então você não tem aquela luz forte do sol, né? Então, uma luminária simples já pode ajudar, já pode melhorar bem para o espectador depois poder assistir esse vídeo. Aqui mesmo eu estou usando uma luz natural, não estou usando, desculpa, aqui mesmo eu estou usando uma luz artificial, estou usando aqui uma lâmpada que está me iluminando. Uma outra preocupação também que a gente tem que ter, quando eu falei do som, esqueci desse detalhe, é que o horário que você grava também pode influenciar. Existem horas do dia em que é mais complicado. Aí cada um é no seu contexto. Você mora numa avenida, você mora num parque, você mora próximo a um parque, dependendo de onde você mora, os horários podem ter picos de ruídos que são muito altos e é bom você evitar esses horários. Bom, e por fim, o cenário. Aquilo que está atrás de você é importante também. Então, escolha você fazer uma videoaula, por exemplo, com alguma coisa no fundo que não é muito adequado, um varal de roupa estendida, sei lá, alguma parede rachada, algo que não fique não fique visualmente atrativo ou que possa gerar curiosidade. A pessoa para ver o que está acontecendo atrás de você e não presta atenção na aula, que é o mais importante. Então, é por isso mesmo não escolher cenários abertos, né? Se você estiver filmando assim com atrás de você aparecendo a rua, por exemplo, pode aparecer um carro, pode aparecer alguém pedalando uma bicicleta e isso acabar tirando a atenção de quem está te assistindo.
Uma outra preocupação que você tem que ter é a linguagem. O seu aluno não está mais na sala de aula te vendo e interagindo com você. Quando isso acontece, há uma dificuldade já de linguagem, porque somos de gerações diferentes. Eu dou aula por ensino médio, então a faixa etária do ensino médio está muito distante da minha faixa etária. Então, eu tenho a minha filha caçula está se formando no ensino médio, então já tenho filho que está na faculdade. Então, a linguagem meio que mudou. E isso a gente vive bem, por quê? Porque estamos de frente, estamos conversando, a gente tem outras linguagens, linguagem corporal, a gente tem um feedback dos olhos do aluno, da cara que ele faz. Então, se a gente usa uma palavra muito estranha, a gente percebe, na hora a gente remenda e já usa uma palavra talvez que tenha um significado mais contemporâneo. Então, você dá um jeito na linguagem quando você está ali conversando com o aluno e está percebendo, você corrige isso. É fácil do professor perceber quando ele não está sendo entendido. Mas quando você está gravando uma videoaula, você não tem esse feedback. Então, por isso você tem que antecipar e se preocupar com a linguagem um pouco antes. Utilizar palavras que tenham significados mais comuns, e para isso a gente tem que ouvir adolescentes, tem que conversar com eles, tem que estar atento às redes sociais para você poder trazer para o seu vocabulário significados novos dessa turma, dessa geração. Isso é uma preocupação que todo professor tem. Em geral, os professores são talvez os primeiros a adquirir esses novos vocábulos, e é uma preocupação que a gente traz também para a videoaula. Mas como você não tem também o feedback, você começa a se tornar um perguntador, um auto-perguntador, né? Eu digo que boas videoaulas, elas são preenchidas com perguntas retóricas. Você faz a pergunta que o aluno faria, então você precisa antecipar essas perguntas. Então, às vezes, quando você está dando a videoaula, fazendo a videoaula, é muito comum você inserir falas como: você deve estar se perguntando aí, você que está me assistindo deve estar se perguntando. Inserir esse tipo de fazer essa inserção no meio do processo é justamente criar a indagação que o aluno criaria. Você tenta antecipar as dúvidas. Então, quando você escreve a videoaula, quando você está escrevendo o seu roteiro de videoaula, é importante você já escrever nesse roteiro quais seriam as dúvidas que surgiriam para quando você estiver gravando a sua videoaula, você antecipar essas perguntas, né? Bom, deixa eu ver, o que mais eu coloquei aqui? E por fim, as telas da sua videoaula. A gente vai usar aqui, para esse exemplo, a gente vai utilizar o PowerPoint. O PowerPoint, ele é uma ferramenta muito boa, ela já tem décadas de uso e tem sido usado largamente em todas as áreas aí da comunicação e principalmente na sala de aula, né? E o professor que usa PowerPoint talvez esteja acostumado, né, com talvez algum tipo de PowerPoint que na sala de aula faz todo sentido ou pode até colaborar, porque justamente ele está ali interagindo. Agora que ele está olhando, o aluno vai estar olhando para uma tela e ouvindo o áudio do professor no fundo, talvez essa tela seja um complicador. Então, eu aconselho nas palestras que eu dou, nos treinamentos que eu dou sobre comunicação visual através do PowerPoint, eu sempre insisto que é momento de retirar os textos, você trabalhar mais com os tópicos focados. Mas e o assunto? Eu gosto muito de uma autora, o Lohan, que chama Nancy Duarte. Ela é norte-americana e tem uma empresa chamada Duarte Produções, especialista em fazer slide. Imagine só, ela só tem uma empresa que só faz isso. E tem clientes bem fraquinhos, tipo Google, HP, Apple, esse pessoal contrata o serviço dela. E ela escreveu um livro chamado Slideologia, né? Nesse livro, ela trata esse assunto. E ela diz que PowerPoints que possuem textos para serem narrados, na verdade, não é um PowerPoint, é um DocPoint. É o documento da aula, né? Era o antigo Word da aula, que foi dado lá um Ctrl+C, um Ctrl+V, e uma formatada para ele ficar na tela do PowerPoint. E isso pode ser bom para o professor da aula, porque ele tem um guia para ele poder dar aula, mas não é bom para o aluno que assiste. Para o aluno que assiste, isso é um trânsito bem complicado. E aí eu queria mostrar o que eu fiz com essa aula, Lohan, uma aula que eu preparei. Ela é uma aula que fala da história do HTML.
O objetivo não é ensinar sobre a história do HTML, por isso não se incomode em aprender sobre isso, mas é a gente usar o roteiro dessa aula para mostrar como a gente pode fazer uma aula através do PowerPoint, seguindo esses detalhes bem simplesinhos. Posso mostrar aqui, Lohan? Eu preciso, Fica já à estou vontade. com o controle ou... Você precisa solicitar o controle. Aqui, compartilhar minha tela. Agora, assim, pronto? Isso. Pronto. Ótimo. Tá vendo meu HTML aqui? Sim, sim. Ótimo. Então, olha só, gente, esse HTML é justamente um modelo antigo que eu transformei ele para uma aula. Eu deixei ele sem muita coisa assim de imagem, para vocês perceberem que o mais básico possível é eficiente para uma aula. Aqui eu poderia colocar imagens de internet, imagens, alguma coisa no fundo também, mas vamos trabalhar com ele num plano bem simplesinho aqui, porque o objetivo não é ensinar a fazer PowerPoint, mas usá-lo como ferramenta, ok? Então, olha só que interessante. Aqui eu tinha essa aula antigona, e aqui na frente do HTML eu tinha todo um texto dizendo o que era essa informação. E isso aparecia para o aluno antigamente. E olha só o que eu fiz. Eu tirei o texto e colei aqui embaixo em anotações, para que eu continue tendo o meu roteiro como professor, mas o aluno só vai visualizar um apontamento. Essa aqui é uma aula, eu peguei ela porque ela tem uma estrutura que ela pode ser usada para qualquer tipo de aula. Dá para a gente usar essa estrutura aqui para uma aula de português, para uma aula de história, principalmente uma aula de história, porque eu estou simulando aqui uma linha do tempo. Então eu construí esses slides baseado nesse princípio. Ele começa com uma tela apenas dizendo o título da matéria, o nome do professor aqui no canto, e aí eu deixei o e-mail do professor também, no caso, um e-mail fictício meu aqui. Aí, nessa tela aqui, eu já estou indo para o início aqui da geração HTML. HTML é uma linguagem de programação para a internet, e aqui eu vou falar quando ela surgiu e aqui o cara que pensou nela. Depois a gente vai falar sobre uma segunda versão dela, o surgimento de uma terceira versão dela, o surgimento de uma quarta versão dela, e depois uma evolução dela, que foi em 2004. Termino com um upgrade dessa evolução, que seria uma segunda versão, e aí a gente faz o desfecho final em como terminou essa história que eu estou contando. E encerro com a mesma tela do comecinho aqui. Tá? Comecei com a evolução e termino com essa mesma tela para me despedir dessa aula, tá bom? Então, essa é uma aula HTML. Tem alguns recursos aqui de animação que eu coloquei, são recursos bem comuns, assim, de deslocamento. Utilizei só deslocamento e esmaecer só, que é quando aparece o objeto simplesmente aparece no meio da tela. São os movimentos mais comuns que tem, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês dentro do PowerPoint aonde você faz isso. Na versão Office 365, antigamente havia um plugin que a gente tinha que instalar, que era o Office Mix, agora ele veio migrado já para o 365, então se você tem o PowerPoint instaladinho aí na sua máquina, atualizado para a versão Office 365, agora essa de 2019, você tem esse botão, gravar apresentação de slides. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Esse botão vai te remeter para um cenário de gravação, é um cenário de gravação onde você tem alguns controles, né? Você tem aqui embaixo aqui um controle de áudio e atrás do controle de áudio aqui do lado um controle de vídeo. Eu não vou conseguir acionar o controle de vídeo dele porque eu já estou usando a câmera para a gente estar fazendo essa masterclass. Então não dá para usar a câmera em dois lugares, mas você pode habilitar e a câmera vai aparecer como um pipezinho no canto direito aqui inferior. E você vai poder visualizar. E você pode habilitar isso de slide para slide. Num slide você usa, no outro slide não. Outra coisa legal que a gente tem aqui é que você tem alguns mecanismos aqui para poder destacar textos. Você pode não só destacar, como pode também colocar um ponteiro para um ponteiro de laser para o seu aluno seguir. Aqui ele é só uma luzinha que segue, né, a aula, e aqui se eu clicar, ele risca, tá vendo? E dá para você apagar isso também, tá? Você pode apagar isso. Mas o interessante é que quando você risca, você grava a aula riscando. Então, se você faz um comentário, faz um apontamento, aqui neste local, e aí o risco sai junto com a sua voz. Então, é um recurso muito bem usado. A única dificuldade dele é que com o mouse, eu não sei se você tem essa facilidade, Lohan, mas eu com o mouse eu não consigo fazer uma linha reta, então eu não uso muito esse recurso.
Mas se você tiver uma mesa digital, a mesa digital ela te proporciona um risco mais firme, né? E aí você tem também esse marca-texto aqui, que como você vai seguir a minha dica e não vai preencher de texto o seu PowerPoint, você vai pouco usar esse marca-texto, ok? A outra coisa interessante que nós temos aqui é as anotações. As anotações que eu falei para você, elas aparecem aqui e só para você. Então você tem aqui um conteúdo bem legal para você poder narrar a sua aula, ter aqui uma orientação, um guia para você saber o que você vai narrar e ao mesmo tempo gravar essa aula. Uma outra coisa que eu faço, eu vou sair aqui rapidinho da gravação. Que é aqui em arquivo, quando eu vou trabalhar, eu trabalho com palestras semanalmente, são uma média de no mínimo 2 palestras por semana que eu estou ministrando em algum lugar. E eu utilizo muito PowerPoint para me auxiliar nas palestras. E o que eu faço? Eu imprimo meu PowerPoint utilizando esse recurso aqui, ó. Slides, você pode imprimir ele imprimindo a anotação para você ter, mas no caso você já viu que você tem a anotação ali, então isso aqui não é muito preciso, não precisa tanto, você vai economizar folha se fizer isso que eu vou fazer aqui, ó. Utilizar esse formato de slide, onde você tem 3 slides por página, com a lateral para anotação. Eu imprimo isso aqui e anoto as perguntas que os alunos podem fazer, faço comentários, faço algo que vai agregar a minha aula antes de gravar a aula. Então, quando eu estou gravando a aula, eu tenho 2 coisas, 2 informações. E quando eu vou dar palestra, eu também gravo. Aliás, eu imprimo, na verdade, esse modelo e anoto nesse modelo aí as minhas falas na palestra. Geralmente, uma palestra minha aí de 50 minutos demanda 10, 12 folhas de Word impressa. Então, eu preciso achar um mecanismo, né, que reduza todo esse conteúdo em tópicos para eu poder fazer a palestra sem precisar de fazer tanta pausa para recuperar um pouco do fôlego intelectual. Então, esse é um recurso muito bom. Então, vamos lá, apresentação de slides, voltando aqui para gravar essa apresentação. Então, vou ativar aqui as notificações, que é o que me interessa, vou voltar aqui para a minha primeira página, e aí basta a gente começar a gravar, tá bom? Quando você clicar aqui, o seu computador passou a se transformar numa máquina de gravar o que você fala e o movimento dos seus slides. Você vai movimentar os seus slides utilizando essas setas aqui, ou até mesmo a seta do seu teclado, tá bom? Então eu vou gravar aqui, eu vou pedir para você não prestar atenção no conteúdo dessa aula, enfim, tá? Mas apenas no processo que a gente vai fazer, ok? Então vamos lá. Aí o pessoal que é da área de informática, me perdoem aí, tá? O falar sobre HTML, tenho certeza que você terá críticas, mas como eu disse, o objetivo não é ensinar HTML, mas a como gravar essa aula. Vamos lá, então. Agora eu vou ficar sério aqui, tá, Lohan? A gente vai gravar. Olá, pessoal! Bem-vindo, então, a essa aula a respeito da evolução do HTML. A aula passada a gente já falou o que é HTML, você já sabe, você que é meu aluno. Se não sabe, volta lá no vídeo. Hypertext Markup Language, ou a linguagem de marcação de hipertexto, que é o que a gente vai aprender agora. Sobre a sua história, como ela surgiu, ela não caiu do nada aí no quintal da casa de alguém, tá bom? Ela não foi algo descoberto que já existia, ela teve que ser criada mesmo. E o camarada que criou isso em 1980, esse aí que tá na foto, esse bonitão aí, ó, o Tim Berners-Lee, ele que teve a ideia, ele não quis criar, na verdade, uma linguagem, a única coisa que ele estava tentando fazer era um processo de poder controlar suas anotações, coisas que ele fazia. Ele estava tentando criar um instrumento para controle mesmo. E aí ele descobriu a marcação de hipertexto podia ser utilizada para mais coisas e migrou isso, então, para o World Wide Web, para a nossa internet. E em 1990, então, surge aí o HTML 1.0, que era bem simplesinho, não tinha muita coisa, e em 95 ele ganhou aí uma upgrade, tá? E ele cresceu um pouquinho, mas por um grupo diferente. Essa versão 2 aí, ela foi criada por um pessoal chamado Workgroup, uma turminha que se juntou para dar uma melhoradinha na HTML. O Tim Berners-Lee não gostou muito não, e ele criou um pessoalzinho que criou um grupo aí chamado, né, W3C, né, é um consórcio da World Wide Web, W3 é de World Wide Web e C de consórcio.
E aí ele lançou no mesmo ano a versão 3 do HTML, melhorada também. E aí ficou uma certa, toma lá da cá, né? A W3C acabou lançando uma nova versão em 97, que foi a versão 4 do HTML, que funcionou bem por um bom tempo, até que em 2004, aquele pessoal do WC juntou aí uma turminha legal aí da Fox, da Mozilla, né? Da Mozilla Fox, da Opera e da Apple. Eu catei aqui os ícones dele daquela época, tentei procurar o mais antigo, só o Opera, que não tem muita coisa velha deles na internet, mas tá aí o que eles têm aí para vocês localizarem quem são. E eles chamaram de WD. Então ficou aí, esse pessoal criou o XHTML. Foi uma extensão do HTML que ficou muito bom. Eles começaram a trazer recursos muito legal e em 2007 lançou mais uma versão aí, a 2.0. Mas o que aconteceu você não podia imaginar. A W3C e a WD se juntaram em 2008, lançaram o HTML5, esse super HTML, que integrado ao CSS, integrado também a JavaScript, que está no ar até hoje. É isso mesmo, gente. Mais de 10 anos esse negócio está funcionando e funcionando muito bem, e é uma linguagem muito utilizada hoje em dia, tá bom? E com isso a gente encerra, gente. Muito, mas muito obrigado mesmo, foi muito legal. Eu estou esperando as suas dúvidas, eu espero que você entre em contato comigo para contar aí o que você achou dessa aula. Curte esse vídeo, compartilha e vamos que vamos. Até mais, pessoal. E parei a aula. Tá aí. Tá gravada essa videoaula. Perceberam? Eu fui de uma vez só, tá bom? Mas se você perceber que algo não ficou legal, uma vantagem muito joia, você pode voltar aqui na sua aula, tá? E você pode ver como é que ficou aqui um trecho da sua aula. Eu vou dar um play aqui só para você ver só nesse slide. Beleza? Então é isso. Você pode cancelar só essa parte, tipo, excluir só essa parte que você não gostou, ou você pode remover tudo e começar do zero, tá? Você que escolhe aí como você quer fazer. E aí, se você pode gravar slide por slide, inclusive, se achar melhor. E com isso você encerra. Agora entra só a parte mais demorada aqui, que agora que a aula está gravada, você vai perceber que ele tem aqui os movimentos aqui salvos, então você vai simplesmente é, produzir agora essa aula aí, gravando ela aqui, ó, salvar como, e aí você usa o MP4, e aí a gente vai salvar essa aula, ela vai dar um tempinho aqui para gravar isso aqui, vai rodar aí o temporizador. Bom, pessoal, agora que você já salvou o arquivo, o que eu faria também para melhorar a sua aula é você salvar aqui a capa também. Então você vem aqui em arquivos, salvar como, salva ele no mesmo local, tá bom? Só que salva com formato JPEG. Por quê? Porque quando o seu vídeo vai para a internet, ele vai aleatoriamente catar uma cena qualquer e talvez não fique tão legal. Então você salva essa capinha aqui e utiliza ela, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui na minha tela, aqui no meu desktop, aqui a imagem, né, que eu salvei, e eu não estou achando aqui o vídeo. Ah, o vídeo está aqui, MP4. Agora eu vou aqui para o meu YouTube. No YouTube, eu já estou já na minha conta, então vamos só criar um vídeo, aqui, enviar um vídeo. Vamos lá, selecionar o arquivo. Aí a gente vem aqui, pega o arquivo MP4, que é o que tem a minha videoaula, tudo bem? Ele vai subir esse material. E agora aqui vamos só colocar o nome, que no meu caso é aula 2, História do HTML. E aqui você pode fazer uma descrição, tal. E aqui a miniatura, ó, que eu falei para vocês. Então tá aqui, ó, HTML, JPEG, vai ficar essa capa do seu vídeo. Quando alguém for no seu canal de internet, vai achar essa capa aqui. O legal é você manter a mesma cor de todas as capas de aula, assim quando o aluno entra no seu canal, ele localiza com facilidade. E se for o caso, crie uma playlist aqui, ó, para você, uma nova playlist HTML. E aí todos os vídeos sobre esse assunto, você joga nessa mesma playlist, tá vendo? Tá aqui. E pronto. Deixa eu tirar aqui o Lohan da frente e próximo. E o vídeo já aqui. Não é conteúdo para criança, é bom informar isso. Tá algumas restrições do YouTube, tá? Que não é o nosso caso. E aí, próximo.
Próximo e salvar a público. É um vídeo público, tirando o Lohan da frente aqui. O seu pipezinho fica bem na frente, Lohan. E aí é só publicar o vídeo, tá bom? Tá aí, é só você ir respondendo as informações, não tem dúvida nenhuma. Você já tem o link aqui do vídeo, ó, para você enviar por e-mail para os seus alunos. Embora, se eles já estão te seguindo na internet, eles já vão ver também esse material aqui, já vão perceber. É facinho, não tem erro nenhum. Ó, você pegar o link aqui, colar, ó, o pessoal já vai acessar o seu vídeo e já vai ter acesso, se ele já foi processado, tá? Ele demora um pouquinho, mas acredito que esse aqui era pequenininho. Olha lá, tá aí o vídeo. Lohan, isso aí, camarada, terminamos. Posso devolver o controle para Ótimo. você aí? Pode devolver. Vamos lá, voltou. Hum, Isso aí, professor. Agora eu tenho algumas perguntas aqui. ok. Vamos lá para a primeira pergunta. Sabendo que os professores estão mobilizados para prepararem suas aulas, visto que ambiente, apresentação, local, enfim, tudo mudou, esse material pode ser aproveitado no futuro de alguma forma? Ó, Lohan, eu entendo que sim, porque todo material produzido, ele sempre tem ele sempre vai ter uma utilidade, mas nesse caso específico, que os professores estão produzindo essa aula, isso vai com certeza no futuro virar um apoio para a aula deles. Eu diria que esses professores vão acabar usando essas ferramentas como uma extensão da sua própria sala de aula. Por exemplo, esse professor que fez essa aula de HTML que a gente viu, quando ele dá aula de HTML agora na sala de aula dele, ele pode fazer uma sala de aula invertida antes. Na semana anterior, dizer, pessoal, vai lá no meu canal, assiste o vídeo tal, que semana que vem nós vamos discutir sobre ele. O aluno assiste a aula e já vem para a sala de aula com um conteúdo prévio. Então, assim, ou até posterior, ele pode também dar aula e falar, ó, se vocês precisarem de mais alguma informação, vai lá. Então, esse material produzido, ele vai ser muito útil no futuro para complementar e para ampliar aí a sala de aula. A sala de aula vai dar uma alastrada, essa que é a minha visão. Entendi. Você considera que esse momento que estamos vivendo, com essas aulas remotas, vai acabar alterando o perfil profissional de quem está atualmente estudando no Centro Paula Souza? Olha, eu diria um sim se não tivesse a palavrinha Centro Paula Souza aí. Como é Centro Paula Souza, eu diria sim e não. E é por um bom motivo. O profissional que sai do Centro Paula Souza, ele já é gerado em situações problema e ele é criado para ser uma pessoa que resolve problemas. Então, o que eu diria é que hoje o profissional que saiu já do Centro Paula Souza e está agora tendo que se reinventar, ele é resiliente. Ele faz isso com facilidade. Então, eu diria que não, porque esse já é o perfil mesmo. Eles já são assim. Os nossos alunos, eles saem com essa natureza para resolver, para achar, para se reinventar, para redescobrir. E eu diria que sim, porque com certeza há um universo aí de profissionais que estão migrando e que com isso vão acabar ganhando novas perspectivas, novas formas de não só de aprender, mas de trabalhar, de operar. Então eu diria que um sim e um não. Legal. Como que o professor que está nos assistindo agora pode aproveitar essa nova demanda para diversificar suas aulas? Bom, esses professores têm que se reinventar. É uma situação em que pegou todo mundo de surpresa, então não dá mais para dizer, eu não gosto disso e não quero fazer. Não dá. A gente que é professor, a gente tem que se virar com o que tem, utilizar as ferramentas que tem e sem reinventar. E eu acredito que isso vai tirar muitos professores de uma certa zona de conforto. E vai fazer com que ele se redescubra. Vai fazer com que ele perceba que ele sempre foi capaz, vai perceber que ele sempre pôde. Caramba, é até uma brincadeira que eu tenho ouvido aí entre todo mundo. Agora eu sou professor youtuber. É verdade. A gente está virando, a gente é professor e estamos sendo youtuber. E enquanto youtuber, não deixamos de ser professores. Apenas agregamos um novo conhecimento, um novo arsenal de possibilidades. Então eu diria que esse professor ele vai terminar esse período de isolamento social muito mais qualificado de uma forma que ele nunca imaginou que seria. Bem interessante, professor. Agora, uma última pergunta. Você acredita que
o aluno, no contexto brasileiro, após essa experiência de isolamento que a gente tem vivido, e esse ensino à distância que se tornou latente, você acha que ele se comportará diferente na relação com o professor e na relação dele com a sala de aula? Olha, eu diria que nunca mais seremos os mesmos, viu? A sala de aula ainda tem a sua importância, ela vai continuar existindo, com certeza. O contato entre professor e aluno precisa existir e isso não vai mudar. Mas que a gente entendeu que o ensino à distância funciona como um colaborador, isso não há dúvida. Para quem mistificava o ensino à distância como um ensino precário, um ensino de baixa qualidade, acabou. Não há mais dúvida de que o ensino à distância ele é capaz, ele é poderoso, ele transforma o aluno em protagonista. E os professores vão perceber que os seus alunos fora da sala de aula também aprendem. Porque às vezes fica muito aquela coisa de o professor, o aluno fora da sala de aula, porque no intervalo da escola ele não está afim de ler, ele não está afim de estudar. Claro, ele está lá 4, 5 horas direto dentro da sala de aula, ele tem 20 minutos, ele quer se divertir um pouco. Mas quando ele está o tempo todo fora da sala de aula, o que acontece agora, muitos alunos estão se tornando protagonistas e eles estão percebendo que eles conseguem correr atrás de instrução, de conhecimento. Então, quando ele não entende direito uma disciplina, agora ele está indo para outras videoaulas, ele está procurando, ele está lendo, ele está sendo o protagonista. Quando esse cara voltar para a sala de aula em tempo integral, ele não volta mais o mesmo. Por outro lado, o professor que percebeu que ele pode contar com o seu aluno, caramba, eu posso contar com ele fora da sala de aula, eu posso encontrá-lo fora da sala de aula. Usaram redes sociais, usaram o YouTube, usaram o Instagram, usaram todo tipo de comunicação. Quer dizer, eles se comunicaram fora da sala de aula, o que significa que agora eles têm uma nova relação que passou dos muros, passou da parede. Então, eu acredito que tanto esse professor quanto esse aluno voltam mudados. Com isso, a comunicação vai mudar. O professor ele vai lançar mão de novos recursos e esse aluno ele não vai mais vai ficar na expectativa de que esse professor continue utilizando novas ferramentas. Então, ele vai voltar para a sala de aula e vai perguntar no final da semana, na sexta-feira, o professor, o senhor vai fazer aquela live lá hoje à noite? Ele vai estar esperando, entendeu? O mundo vai continuar girando numa nova perspectiva. Todos voltaremos mudados, o Lohan. Muito bom, professor. Professor, gostaria de agradecê-lo por ceder seu tempo e seu conhecimento para nos agregar nesse momento de isolamento que a gente tem passado, que toda mudança tem sido bastante considerável, né? A gente tem vivido um momento muito diferente de tudo que a gente já viveu até hoje. E para o professor, principalmente, isso vai ser muito importante, assistir uma videoaula dessa, para entender como fazer uma videoaula, né? Assistir uma masterclass, desculpa, para entender, para enriquecer o seu conhecimento, para fazer uma videoaula com uma qualidade melhor, porque o aluno também espera isso, né? Então, Verdade. novamente, gostaria de agradecê-lo por seu tempo e uma informação para quem está interessado em montar suas videoaulas em casa e quer mais dicas sobre como fazer isso, o professor Arthur Clayton Giovanelli, da CETEC Capacitações, também preparou um material autoinstrucional que ensina a utilizar diversos recursos do PowerPoint, e do Excel, do Word, do Forms e do YouTube. Todos eles muito úteis para a elaboração e divulgação de materiais de estudo aos alunos. Então, para quem tiver interesse, é só procurar pelo material do professor Arthur. Tá bom? Então é isso. Por hoje é só. Até mais. Até mais, professor.